Muito bem, então, boa noite. Muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo já. Já estou vendo algumas pessoas que estão aparecendo aqui. E é uma grande honra para a gente hoje poder ter a presença da Lilian Engelmann, que, enfim, é uma musicoterapeuta e já com um longo trajeto na musicoterapia no Brasil, uma pessoa, vamos dizer, bem representativa, né, que representa muito bem a musicoterapia no Brasil. A gente já se conhece há bastante tempo também. E, então, Lilian, puxa, super bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade da gente estar aqui conversando, enfim, levando esse papo sobre a mesa lira. E estamos todos muito curiosos de ouvir as tuas descobertas na questão da fáscia e tudo mais, tudo que você tem para contar para a gente, né? A Inês, né, tá aqui também e acho que vai dar o boa noite também pro pessoal. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É muito bom ter vocês aqui com esse interesse pela mesa lira, que é uma coisa tão recente aqui no nosso país, né? É uma coisa muito antiga, mas ela é muito recente aqui. E a gente tem esse belo trabalho da Lilian, que é uma pessoa muito importante na musicoterapia. Ela é a responsável por ela é uma das responsáveis. Eu vou falar que ela é responsável sozinha, que ela vai ficar brava. E ela não, mas que ela é uma pessoa muito importante na regulamentação da profissão de musicoterapeuta, na musicoterapia. Então, assim, é uma honra tê-la conosco e falando sobre esse assunto que tanto é importante para o Marcelo e para mim. Então, Lília, muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente e a fala é sua. Obrigada, querida, um beijo, viu? Boa noite para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de estar nesse papel diferente da ativista, né? O papel da ativista é importante porque regulamenta a profissão e faz uma série de coisas, mas eu gosto desse papel aqui minimalista, né? Eu sempre falo assim, gente, eu nem sou uma musicoterapeuta, essas musicoterapeutas de grandes grupos, eu sou minimalista, eu sou da mesa lira, das taças, né? Então, assim, enquanto musicoterapeuta clínica, eu sou a minimalista, né? Mas enquanto musicoterapeuta ativista, tem que fazer essas coisas grandes. Então, eu agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder falar desse lugar pequenininho, né? Pequenininho em relação ao lugar que eu fico, que é aquele grandão de política, né? Esse lugar que eu gosto tanto, que é o lugar da clínica, da atuação e da mesa lira, que eu gosto muito. Marcelo, eu estava procurando uns e-mails antigos para tentar. Você sabe que quando acontece isso, a gente tenta fazer aquele negócio meio que histórico, né? A gente tem, eu pelo menos tenho um pouco dessa mania. E eu achei, você não acredita, eu achei um e-mail que eu te mandei em 2010. Está escrito assim, depois se você quiser te mando. É, eu gostaria de saber sobre o curso da Mesa Lira e sobre comprar Mesa Lira. Eu falei, gente, olha isso, um e-mail de 2010. Então faz tempo que a gente, né, que está nesse caminho em relação à Mesa Lira e eu gosto muito desse assunto. Junto com isso, eu gosto muito de estudar a parte corporal, das práticas corporal, das terapias corporal, exatamente por causa da mesalira. Então, depois que eu fiz o curso da mesalira, fiz o curso da mesalira com o Marcelo e depois fui acompanhando um pouco a parte do desenvolvimento, eu fiz também paralelo alguns cursos de terapia corporal, porque eu gosto de saber o que acontece no corpo. E então eu pretendo dividir um pouquinho esse conhecimento com vocês. Eu tenho estudado um pouco, porque é um universo enorme, mas um pouco das fáscias, do conhecimento sobre a fáscia. Eu vou fazer uma apresentação aqui geral sobre esse tema. A minha ideia é deixar vocês, caso vocês gostem desse tema, empolgados em estudar esse tema. Esse é um tema muito grande e é um tema também novo, e não é novo no Brasil, né? Ele é novo mundialmente. E por que ele é importante? Porque ele vai falar de uma coisa que a gente sempre fala, que é a água do corpo.
Então a gente sempre fala, olha, o nosso corpo tem água, mas que água é essa? E as fáscias é uma das possibilidades de a gente se aproximar dessa água. E em relação à questão da mesalira, ela tem uma ressonância muito grande a partir desse conhecimento. Então, eu pretendo apresentar para vocês um pouquinho dessa nova visão anatômica. É uma nova construção de ideia anatômica. Até a gente sempre tivemos fáscia, né? Não é nada novo. É algo que a gente descobriu dentro do corpo, que é o corpo que a gente sempre teve. Não tem nada de novo. Mas o olhar anatômico para esse tecido conjuntivo tem mudado muito uma série de perspectivas, tanto as perspectivas das terapias corporais, como inclusive as perspectivas inclusive de cirurgia, de como fazer cirurgia, tendo uma melhor recuperação, se pensar, incluir a fáscia nesse contexto. Então, eu vou dividir um pouquinho aqui com vocês essas ideias. Eu vou falar um pequeno histórico, depois eu vou falar um pouquinho de algumas ideias do que a gente pode fazer e propor, então, algumas hipóteses de continuidade de estudo. Quem quiser pode se aprofundar, vou deixar vários autores e quem quiser fazer pesquisa também dá para fazer. Então, eu vou começar aqui, colocar para dividir, então, com vocês. Estão vendo? Tá tudo bem aí? Certo? Ok. Sim, tá certo. Agora vamos aqui. Veja se tá. Agora vamos ver. Deixa eu botar aqui para poder achar aqui. Vamos ver aqui agora. Andou? Perfeito. Então tá. Então o agradecimento é o primeiro que eu fiz ao Marcelo e à Inês pelo convite. Agora eu vou falar um pouquinho então desta parte aqui. Espera só um pouquinho. Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas, só para vocês terem uma ideia de como é que eu me aproximei desse contexto, né? Então, eu tenho a formação da mesalira, eu acho, Marcelo, que foi mais ou menos em 2012, depois eu fiz uma reciclagem em 2017, e a minha mesalira chegou em 2015, a minha é ainda antiga, então a minha mesalira é bem antiga. Eu utilizo a mesalira e as taças Peter Hess pelo fato de que fiz a formação no Peter Hess e entre o tubo e a taça eu me sinto mais confiante em relação à taça pela formação que eu fiz. Então, na hora de fazer o metal, eu utilizo as taças. Para entender um pouquinho dessa questão dos líquidos do corpo, eu fiz uma formação em terapia crânio-sacral. Então, se tiver alguém aqui osteopata, né, da osteopatia ou da crânio-sacral, já sabe muito sobre esse tema, porque me interessava saber um pouco da questão dos líquidos e de como a gente poderia perceber isso de forma tátil, né? Então, tem uma formação específica. Então, eu fiz com a formação na quietude dinâmica, que é um modelo específico. Fiz a formação no Peter Hess, fiz alguns cursos de fáscia, um deles, um modelo biodinâmico e dos trilhos anatômicos. Participei do Congresso Mundial de Fáscia e tento encaixar o máximo que eu posso da corporalidade na minha formação. Eu sempre vou tentar ir perto do como é que esse corpo faz e se relaciona com música. Agora, enquanto paciente, né? Enquanto eu passando pelo processo. Então, eu sou paciente de terapia Rolf, mesalira, Inês, eu tenho que ir aí.
mesa lira, acupuntura, musicoterapia receptiva, yoga e exercício. Então eu estou sempre ligada nessa coisa chamada corpo, que para mim é bastante importante no sentido de como a gente se relaciona com a música. Então, eu pretendo fazer algumas coisas assim, apresentar um pouco desse sistema, que é a fáscia, que é um pouquinho dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Ele é um sistema da fisiologia humana que pode ajudar no reparo de tecidos, mas também de expressão corporal e emocional. A fáscia está muito ligada às questões das emoções. Eu vou falar um pouquinho de um histórico geral para a gente poder entender sobre essa área que é nova. Eu vou trazer muitas visualizações. Eu acho que isso é um pouco de uma vantagem para a gente em relação à mesa lira, porque a fáscia ela está sendo tá se construindo muito a partir de uma visibilidade. Então, isso ajuda a gente, com as novas tecnologias, observar a movimentação desse tecido, e a movimentação desse tecido em relação à mesa lira nos ajudaria de uma outra forma, no sentido de concretizar efetividades no corpo. Então, eu acho que tem uma relação bastante importante nesse contexto. Então, visualizações do tecido. Vou falar um pouquinho dos tipos, as características, a qualidade, a constituição dela. Eu vou focar um pouquinho mais em transmissão de força, mas existe toda a parte de eletricidade, existe um conteúdo bastante grande sobre temas em relação à fáscia. E vou focar numa estrutura um pouco maior, que vão ser os trilhos anatômicos. E por que eu vou focar numa estrutura um pouco maior? Porque eu penso que para a gente fazer uma primeira abordagem, ver a fáscia num sentido um pouco amplo ajuda em termos de percepção, mas a fáscia já está sendo estudado nas micropercepções, então nos elétrons, na eletricidade, já está sendo estudado de uma forma bem nos detalhes dela. Mas eu acho que para a gente começar, essa parte seria, digamos assim, mais produtiva em termos de um momento didático, né? Então, vou falar das perspectivas iniciais. Inicialmente, quais camadas são acessadas pela mesa lira? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente pode se fazer, e no momento a gente pode responder pelas falas dos pacientes, do que a gente tem de resposta, do que a gente tem de resultado. A gente pode também acoplar a questão do que seria uma explicação a partir da fáscia. Tem hipótese no sentido da gente ter uma metodologia possível pela ultrassonografia. Então, essa eu acho que é uma metodologia bem interessante que a gente pode depois usar. Então, a gente tem algumas metodologias já para fazer os estudos da mesa lira, mas a ultrassonografia em relação à fáscia seria um avanço em termos do que a gente pode ver o que acontece no corpo. E aberturas para possibilidades do que a gente pode pensar, então, enquanto pesquisa. Eu vou iniciar, então, com uma fala do Tom Myers, que é um dos autores que a gente vai ver, que é dos trilhos anatômicos. Ele fala, né, que a fáscia é uma ponte entre o nosso ser físico e as memórias emocionais, revelando a linguagem oculta do corpo. É um autor que estuda muito a questão das emoções na estrutura corporal. A fáscia é um projeto vivo que orienta os momentos e mantém nossa história em cada fibra. Então, quando eles estão falando em cada fibra, eles estão estudando muito as emoções na organização da estrutura do músculo. Então, existe um trabalho bastante profundo em relação à parte emocional. Mas como a gente vai falar de corpo, e aí fica muito, pode ser que fique muito assim, mas isso é muito anatomia, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que, embora a gente vá falar de fáscia, que é dentro do corpo, existem vários sistemas que são muito parecidos com a fáscia e que são além do corpo. Então, eu trouxe aqui esse aqui, lá em Manaus, eles chamam isso de Wi-Fi da Amazônia, que é esse sistema todo ramificado das árvores. Então, se nós fôssemos fazer uma correlação, né, as árvores também são todas com esse sistema ramificado, passando conexões muito rápidas uma para outra. Quem já teve a oportunidade de ir no Musa, lá em Manaus, né, sabe que quando as árvores caem, eles pegam todo aquele sistema do que a árvore caiu
e leva para um determinado lugar para que estudar, né? E eles estão estudando, então, essa parte que é toda essa ramificação, e eles chamam de Wi-Fi da floresta. Então, só para a gente entender que, embora a gente vá falar de fáscia dentro do nosso corpo, esse sistema de ramificação e de conexão existe também em outros lugares. A fáscia também é estudada, embora a gente vá falar do nosso corpo, muito nos animais. Os veterinários estão estudando bastante, inclusive nos animais grandes, né, de grande porte, também é bastante estudada a questão da fáscia. Então, só para a gente vai para a anatomia, né, que é mais, mas só para a gente ter um pouquinho essa questão aqui de pensar a fáscia um pouco além disso. E aí, então, obviamente, vou trazer o nosso querido Krenak, né? Ele vai falar a vida é para além do planeta Terra, mas para os homens a Terra é nossa ecologia. E é maravilhoso, né? O organismo Terra é uma ecologia que existe em nós e no nosso corpo. Então, só para a gente ampliar um pouco, né? A fáscia, a gente vai falar muito pequenininho dentro do nosso corpo, mas esse sistema de ramificação acontece em outros setores, né? Para além da fáscia. Eu vou fazer um pequeno histórico, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, mas é só para a gente compreender como que nós chegamos atualmente à visibilidade da fáscia. Então, eu vou passar por alguns autores, tá? Não estou pegando todos, mas vou passar por alguns autores. Se tiver alguém aqui da terapia corporal, provavelmente conhece esses autores. Eu vou começar com o Andrew Steele, que foi um médico que passou por pandemias da meningite. Então, vocês imaginam que era um médico, né? Em 1874, que ele era médico. Nasceu em 28, mas ali ele estava exercendo muita medicina. E ele passou por pandemia de meningite. Então, vocês imaginam o que é passar por uma pandemia de meningite em 1874? É nada, né, gente? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E ele ficou muito interessado e conseguiu entender como é que ele podia ajudar. E, por exemplo, tem um livro da história da terapia da osteopatia que fala que entre a pandemia e disenteria nas crianças, né? Ele era um médico que cuidava muito das crianças. Um dia ele pegou uma criança e segurou a criança que estava com uma diarreia muito forte, mas aquilo era meio que normal, né? E ele percebeu que as costas da criança estavam muito quentes e a barriga estava muito fria. Então, a primeira ideia dele foi: eu vou tentar fazer com que esse calor aqui das costas se dissipe e vá para o corpo todo, e a partir daí pode ser que eu consiga fazer os líquidos que estão aqui se mover, vamos ver o que acontece. Então ele começa com essa questão que é a terapia manipulatória. Deu certo porque ele começou a fazer movimento nas costas da criança, ele observou que tinha muita regiões enrijecidas, e a partir daí ele foi construindo então uma ideia de como ele poderia, além do que ele tinha, que era pouco recurso em termos de medicina para a época, também fazer uma terapia manipulatória, ou seja, fazer a massagem, fazer o toque. Então ele começa, a partir daí ele vai fazendo os estudos junto com anatomia, fisiologia e química, mas ele vai fazendo essa descoberta das funções em termos de relacionamento. Ficou um médico muito famoso, todas as crianças tinham disenteria, iam lá, levavam para ele, ele não tinha remédio, mas tinha como fazer a terapia manual. A partir dele, então, vem o Williams, que continua o trabalho dele, né? E aí, então, é considerado o pioneiro da osteopatia craniana. E aí, a questão dele era em relação aos líquidos no sentido da caixa craniana. Então, como todo mundo sabe, quando o bebê nasce, se a gente colocar a mão na moleira dele, a gente consegue sentir o ritmo do pulsar ali do sistema nervoso central. Depois vai se fechando e aí fecha. Então, a questão na época era: calcificou e você não tem mais movimento. E ele dizia que não, que essa calcificação não era suficiente para perder o movimento. Ao contrário, ela calcificava, mas existia um espaço, que
que hoje todos sabem, né? Um espaço, e esse espaço era o que dava uma espécie de um respiro, de um movimento ósseo, mesmo estando já com a moleira fechada. E a partir daí, então, ele traz a ideia do mecanismo de respiração primária que nunca irá sair, ou seja, essa respiração dos líquidos que vão percorrer toda a medula e toda a parte cerebral. Então, a partir daí, tem um grande desenvolvimento e tem uma área enorme nesse sentido, que é a terapia crânio-sacral. Eles estudaram muito, então, a questão dos líquidos e vou passar para outra. Essa fofa, maravilhosa, linda, querida, também é considerada uma das pioneiras, né? E a gente tem que mirar bem nelas. Olha só que lindíssimas, né? E elas foram muito longe, muito, né? Então a gente tem que olhar para elas. Olha só como é que elas foram longe. Essa, então, era bioquímica, matemática, física, anatomia. Ela era tipo assim, né? Ela estudava tudo. Exatamente por isso, né? Então, veja, era uma física. Ela começou a falar, tudo bem, esses líquidos aí, tudo legal, tal, que era da bioquímica, tá legal, mas tem um negócio chamado lei da gravidade, que ela juntou, então, a biologia com a física. E a partir daí, ela vai estudar como que os líquidos se movem a partir da gravidade. Então, ela vai fazer um estudo muito profundo em como que o nosso corpo vai fazendo alterações exatamente por causa da gravidade. E nesse contexto, então, ela cria então a terapia Rolf, que é o que a gente tem até hoje, e é uma terapia fantástica no sentido da corporalidade, por causa de fazer essa movimentação da fáscia a partir da estrutura da pressão que a gente recebe no corpo pela questão da gravidade. Então, ela estudou bastante, né, a questão do movimento corporal em relação à fáscia, e tem essa frase linda dela: o corpo é uma sinfonia e a fáscia é o silêncio condutor orquestrando cada nota, né? Então, tem umas coisas maravilhosas nesse sentido. Para fazer isso, essas abordagens sempre utilizaram a manipulação manual, né? Aqui a gente vê, vou deixar, né, tô colocando aqui para vocês, a gente tem que lembrar que a Rolf, né, que a Ida Rolf era bioquímica. Então, para ela fazer uma análise muscular bioquimicamente, que ela pega um músculo grande e vai entrar lá na microfibra até chegar bem lá pequenininho, era tranquilo para ela, tá? Então, ela fazia isso muito fácil. Então, pensar esse micro que está dentro do músculo, a partir da fáscia, no sentido de deslocar o movimento dos líquidos da fáscia, para ela era tranquilo, exatamente pela formação que ela tinha. Então, embora a gente não vá falar aqui dos detalhes dessa parte, mas para ela era fácil fazer esse tipo de raciocínio. Essa outra aqui é uma outra fofa, né? Que é a Viola também trabalhou muito com os bebês, né? E ela ensinava muito como você fazer a manipulação no sentido das mãos. Que tipo de peso você tem que ter, como que você tem que fazer a palpação, como que você tem que colocar. Então, são terapeutas que trabalharam muito com a questão do toque, e é sempre um toque muito leve. Por isso que eu penso que, quando a gente estuda essas abordagens, a gente se aproxima bastante da mesalira por causa do toque sonoro, né? Então, são sempre, não são abordagens de amassar, apertar, não é nesse sentido. São abordagens de você fazer movimentos leves, movimento de deslizar. Então, são toques leves, que se aproxima muito com o toque da sonoridade, com o toque das ondas sonoras. Então, novamente, ela aqui, eu coloco as mãos na cabeça e ouço. Não com os ouvidos, né? Que aí ela já tá passando para a parte tátil, né? Não com os ouvidos, mas com as mãos, o que os tecidos dizem. Então, por exemplo, né, na formação, quando a gente faz a formação, essas formações que são, né, crânio sacral e essas formações,
a gente treina muito escutar os líquidos a partir da tatilidade. E aí eu sempre brincava, eu tenho uma vantagem, porque como eu sou, né, por causa da música, qualquer ritmo aqui eu consigo pegar rapidinho, né? Então era sempre uma brincadeira, não vale, não, eu tenho uma vantagem, eu posso escutar o ritmo aqui que é mais fácil, afinal de contas eu sou treinada para isso. Então aqui era sempre um contexto jogando para essa parte da parte sonora musical, embora eu estivesse usando o tato manual. Esse aqui é um outro autor muito importante da fáscia, porque a gente sempre pensa a fáscia, a gente vai pensar no tecido conjuntivo, e ele é um maluco mais maluco do que os outros malucos, que ele vai estudar muito o osso, né? Porque, tipo assim, geralmente a gente pensa a fáscia no tecido conjuntivo, ligando todos os sistemas corporais. Mas ele é um autor que estuda a fáscia do osso. Então ele é bem, inclusive tem vários vídeos dele mostrando. Estão pensando, olha só como o osso mexe, olha como ele faz. Ó, sem a fáscia do osso, ele não poderia se mexer, você teria um sistema rígido, você iria arrebentar. Então ele tem muitos estudos sobre a questão óssea. E ele diz, né, a fáscia é como uma cola que mantém o nosso corpo unido e permite que ele se mova com eficiência coordenada. Exatamente porque ele estuda muito o osso, ele vai dizer então dessa questão dessa cola que une os nossos sistemas. E esse é o autor que a gente vai pensar um pouquinho mais dos trilhos anatômicos, que é o Tom Meyers, e ele fala então aquilo que eu já falei no começo, a face é uma ponte entre o nosso ser físico e as nossas memórias emocionais. Vocês podem acompanhar o trabalho dele todo no site dele. Se vocês quiserem fazer curso com ele, também pode. Existem várias aulas que estão lá no site dele. Todo mundo pode se aproximar desse conhecimento e tem vários autores que liberam esse conhecimento. Esse já é um autor que está estudando bastante a questão da parte das emoções, né? Então, ouça atentamente sua face, sussurrando os segredos do passado do seu corpo, oferecendo pistas para um futuro mais saudável. Esse é um autor que estuda muito a relação da face com as emoções. Aqui uma ideia. Agora eu vou começar a mostrar algumas coisas visuais, tá? O que tem se feito? Tem tentado o máximo que pode, né? O pessoal de anatomia, todo o pessoal que está estudando fáscia, trazer um pouco de visibilidade, né? Então a fáscia ela vai ter muitas camadas e a gente tem a fáscia mais superficial, a fáscia intermediária, a fáscia mais profunda. Dependendo da camada que a gente acessa, a gente vai ter reações diferentes no corpo. Então, eu penso que é possível que em alguns lugares a gente com a mesalira acione a camada mais profunda, por exemplo, no psoas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Em outros lugares eu não tenho certeza, e aí talvez fosse a gente pensar sobre isso, mas a superficial a gente acessa bem rapidinho, inclusive com as respostas dos pacientes é bem fácil a gente entender algumas coisas. Bom, para a gente ver o que é essa fáscia, foi feito um projeto para que pudesse, então, ficar um pouco mais palpável. Eu vou dar uma ideia para vocês. Imagine um peito de frango. Aquela pelinha que tem no peito do frango, aquilo é fáscia. Imagina uma mexerica. O gomo da mexerica, aquela pelinha é fáscia. E se você tirar a pelinha, aquele monte de gominho dentro, tem fáscia todinha, né, segurando aqueles gominhos que estão dentro do gomo. Então, ela tem mais ou menos essa ideia. Qual a dificuldade de você estudar fáscia? Você precisa, para ter uma peça anatômica, você precisa desidratar para ela não estragar. Então, foi preciso desenvolver uma tecnologia para manter a fáscia úmida para poder estudar a fáscia. Então, foi muito difícil fazer esse processo. Mas conseguiram, eles têm um projeto atualmente já feito com ela em cera. Então, digamos assim, a fáscia já está bastante detalhada enquanto anatomia.
O projeto é chamado de Freia, que é uma deusa grega, e ele já tá feito e pronto lá no Museu de Anatomia, na Alemanha. Esse é o autor do projeto, é um alemão, o Dr. Robert Schlepp, e ele dá uma dica para gente. O dia que você não tiver tempo de fazer um yoga, exercício, caminhada, qualquer coisa assim, você pode fazer uma hidratação das suas faces, que é super tranquilo, e você pode fazer isso em 2 minutos. O que é essa hidratação? Você pula corda, 250 pulinhos de corda. Vocês precisam de ver ele fazer. Ele é bem alto, ele pula cruzando foguinho. Sabe pulando foguinho? Isso, ele faz assim. Ele faz. Então, o que vai acontecendo com as nossas faces? A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo todo o colágeno dela. Então, a gente precisa manter ela muito hidratada. Então, você precisa fazer várias coisas, né? Movimentos, dançar, fazer muitas coisas. Se não der, e se no dia não deu para você subir escada, não deu para você andar, pula que dá certo. Você vai bater o seu calcanhar no chão e aquela água vai subir, vai descer e vai ajudar. Então, ele é um autor desse jeito. Aqui é o exemplo da face. Então, depois vocês podem entrar no site do museu, vocês podem andar tridimensional dentro dela. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Antes a gente achava que a nossa pele era o maior órgão, porque ia do fio de cabelo até o dedão do pé. Agora a pele ficou em segundo lugar e a face ficou em primeiro, porque além dessa parte mais superficial, ela vai para dentro e vai em todos os órgãos. Então a face agora ficou como representante do nosso maior órgão. Então, aqui vocês vão ver algumas imagens, mas depois vocês podem entrar. Aqui, esse do lado, né? Como se ele tivesse tirado a face superficial. Então, essa que ele está segurando, né? Que essa parte anatômica está segurando é a face superficial, mas para dentro continua as faces internas. É bem bonito o modelo, né? Então, vou falar agora um pouquinho. Então, é um tecido conjuntivo que desempenha um papel crítico na anatomia e na fisiologia. As cirurgias estão sendo repensadas em relação à face, né? Quando você faz corte e simplesmente corta a face, você demora a cicatrização. Se você puder usar um outro tipo de inserção, você melhora a cicatrização. É uma rede contínua que integra músculo, ossos, nervos e órgãos. É um sistema de sinalização mecânico sensível, né? Então, se a gente encosta, ele tem uma sensibilidade que não é só no local, ele desencadeia, né? Então não é só no local, então isso é muito importante para a gente enquanto mesalira, e mantém a tensigridade estrutural, que é aquela coisa mais para a direita, mais para a esquerda, que a gente ouve muito quando faz a mesalira, que a pessoa, né? Fiquei retinho, fiquei certinho, tô aqui retinho. Esse tô aqui retinho é esse movimento do líquido das faces, que se organizaram e provavelmente ficaram todos estruturados com o mesmo peso. Agora, vamos ver aqui. Ela tem células, as células primárias dela são os fibroblastos. Eu vou deixar direto aqui, eu estou olhando aqui o horário, estou demorando muito aqui. Mas ela é composta, vou pegar esse último aqui, de elasticidade, lubrificação, resistência dos tecidos. Então, ela tem colágeno, ela tem vários elementos que faz com que a gente possa fazer um movimento de elasticidade, a lubrificação, por isso a água, né? Então, o nosso corpo tem 70% de água. Onde está essa água? Na face. Agora aqui, essa é uma outra ideia, né? Ali de novo um tecido, esse tecido aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Uma visualização. Então, ela é uma rede irregular, complexa e fibrilar, com uma arquitetura contínua no corpo. Se estende a todos os níveis de complexidade hierárquica no organismo. É um sistema global, né? Autoadaptativo, isso é bem importante, autoadaptativo, e moldado por carga tensional. Essa questão de
carga tensional é muito importante, porque a gente vê muito isso na mesalira. Ah, meu lado direito eu estou sentindo mais, meu lado esquerdo eu estou sentindo mais a minha mão, estou sentindo mais o pé. Quando a gente tem esse, digamos assim, eu percebo mais um lado do que o outro, a gente está falando de deslocamento dessa água na carga tensional. Essa doutora Esteco, essa imagem é bem linda, eu estou colocando aqui, depois eu vou deixar o vídeo com vocês vão poder assistir o vídeo, vocês vão se encantar. Ela é uma italiana que dedica a vida a estudar a fáscia e ela conseguiu a questão da tecnologia para não perder o líquido, né? Porque toda vez que você vai estudar uma peça, se você tira o líquido, você perde a fáscia, e a ideia é estudar exatamente a fáscia. Então, é bem difícil, mas ela é uma pessoa que tem feito grandes avanços no estudo da fáscia. E ela é uma fofa. Então, aqui uma ideia, né? Então, as camadas que a gente tem da pele, depois a face superficial, depois mais uma camada, depois a face mais profunda e depois as faces internas. Eu acho que esse daqui fica um pouquinho melhor para a gente entender, né? Acho que visualmente a gente consegue entender um pouco melhor. E vocês imaginem, né? Quando a gente está falando que a sonoridade passa por esse lugar, imagina como que movimenta toda essa questão da face. Aqui uma outra visão. Esse daqui eu dei um print na tela, não podia mais, estava tão lindo. Um print na tela do Congresso Mundial de Face. Essa está muito linda, eu vou fazer isso. Então, né, para ver esse ligamento, que é aquilo que a gente vê ali no desenho, né? E aqui é numa peça anatômica mesmo. Aqui é um exemplo de um tronco atrás, né? Uma peça anatômica. Então, quando você está fazendo alguma coisa no braço direito, a ligação dessa fáscia vai até a perna esquerda. Depois a gente vai ver isso de forma mais esquemática. Essa também é linda, né? Então, só para a gente ir tendo uma ideia de como é que ela fica hidratada, como é que ela é hidratada e como é que ela vai se ramificando por dentro. Essa é uma imagem muito famosa, né, que é chamada a imagem do algodão doce, né, como se ela parecesse um algodão doce. E, digamos assim, de forma técnica, quando ela está bem assim, como algodão doce, esticada, é porque ela está com comunicação. Quando a gente tem uma dor na lombar, uma dor no ombro, alguma coisa assim, o que acontece com aquelas fáscias? Elas ficam como se elas estivessem todas emaranhadas, como se fosse novelo de lã emaranhado. Então, há uma dificuldade do deslizamento da água. Por quê? Porque elas ficaram como se fossem todas com nó, né? Elas ficam todas emaranhadas. Então, parte do trabalho é fazer com que elas voltem a deslizar. Mais um pouquinho, né? Só para a gente ter uma ideia. Bom, e aí as possibilidades para mesalira. Então, eu fiz essa parte mais visual para a gente ter uma ideia dela, as possibilidades para mesalira. O que a gente tem é que a gente consegue agora, com a ultrassom, poder fazer, então, faz a ultrassom da fáscia antes e faz depois. E tem algumas técnicas que consegue fazer durante. Então, durante as práticas da parte de palpação, consegue-se fazer também. Então, se a gente, enquanto praticantes, e quiser fazer uma pesquisa, agora é um momento interessante, porque dá para fazer uma pesquisa bem visual, né? Vamos fazer, por exemplo, a gente vai primeiro ver como é que está a fáscia, vamos supor, da panturrilha, e depois a gente vai fazer mesalira e vai ver o que aconteceu com a fáscia da panturrilha. Né? Dá para fazer isso. Vamos ver como é que estão as fáscias, por exemplo, perto do diafragma. Tá? E depois a gente vai fazer mesalira e vamos ver como é que elas ficaram. Vamos ver como é que ficou a fáscia do ombro. Dá para fazer isso atualmente. Eu deixo aqui alguns professores, né, que são maravilhosos. A professora Fabiana está
na Bélgica, estudando toda uma parte bioquímica. A professora Ana estuda muito anatomia, ela estuda anatomia e embriologia. A Fernanda é uma professora que estuda muito o movimento, então ela ensina muito. Você vai fazer um movimento? Vai, mas primeiro arruma sua face antes de você fazer movimento. E o Cris está estudando muito a parte elétrica da face. Então, todo mundo que estuda a parte elétrica da face está estudando muito a parte de emoção. Então, o Cris é um dos autores que está se dedicando a essa parte. Agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado, claro, né? Óbvio. Então, vamos trazer aqui para a música, né? E agora a gente vai, então, pegar um pouquinho do autor que a gente vai ver, que é o autor que a gente vai falar dos trilhos anatômicos, e a gente vai começar com o capítulo que ele fala sobre os músicos. Então, esse é o Tom Ayers, que estuda, que tem o trilhos anatômicos, que eu tenho o livro em PDF, e depois eu posso enviar para vocês, a gente vê o Marcelo e a Inês ver como é que a gente pode fazer. O livro que eu tenho em PDF é da 3ª edição. O que a gente já tem agora, que eu acho que é a 5ª edição, ele já tem um link com o site dele e com as imagens lá do site. O livro que eu tenho é o mais antigo, que é a 3ª edição, mas eu posso liberar esse em PDF. Eu só não posso liberar o novo, porque o novo tem a ligação com o site, então aí quem quiser pode pegar o novo também. Ele fazia, eu acho muito legal isso, ele ajudava os músicos da Orquestra de Londres. E ele fala que ele não precisava saber qual era o instrumento que o músico tocava. Então, tipo assim, ele não precisava saber que o músico era flautista, que o músico era violinista, ele não precisava. Era só ele olhar para o corpo, ele dizia, esse é um corpo de flautista, esse é um corpo de violinista. Esse é o corpo do oboé. Esse por quê? Porque ele diz que o objeto instrumento, ele molda o corpo do instrumentista. E fica no corpo o objeto que esse instrumentista toca. Então ele falava assim, ele nem precisava abrir a caixa do instrumento, eu já sabia o que ele tocava, né? Que é esse leitor de observar como que o instrumento fica moldado no corpo. Então, ele tem um capítulo específico, se vocês pegarem o livro dele e quiserem, ele tem um capítulo específico sobre os instrumentos. Agora, então, eu vou andar um pouquinho mais, que eu sei que eu já estou estourando aqui. Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Aí você vai falar assim, nós ocidentais agora tentando descobrir as faces assim, com uma faixa enorme, o pessoal de acupuntura já faz isso no micro há milhões de anos. Tudo bem, gente, releva, tá bom? Releva sim. A acupuntura já faz no micro milhões de anos. Vamos dizer que a gente está engatinhando, tá bom assim? Então, aqui está um exemplo da fáscia no sentido dos trilhos anatômicos. O que é esses trilhos anatômicos? São os trilhos maiores onde desliza a água da fáscia, ou seja, onde ela passa por transdução do líquido que ela tem. Então, se vocês imaginarem, quando alguém deita, né, na mesa, ela tem toda essa parte da frente, né, que está com essa estrutura, e tem um eixo todo passando, que vai desde lá do pé até aqui na cabeça. Então, se a gente imaginar que quando a gente está fazendo o processo da mesa, a gente tem o caminho inteiro da fáscia, a gente pode pensar em quanto que esse som vai fazer esse movimento de deslocamento, então, dos líquidos da fáscia. Agora eu vou fazer eles um pouquinho mais. Então, eu vou mostrar as imagens que estão no livro, tá? Eu só não vou ficar o tempo todo colocando de referência, mas tudo que eu vou mostrar aqui é referência do livro da 3ª edição. Então, a conexão entre as fáscias, a mesalira, e aqui tem um outro. Então, só para a gente ver como que esse processo de deslocamento vão passar de velocidade bem rápida em relação à fáscia. Na fáscia, o deslocamento é mais rápido do que no sistema nervoso central, por causa da característica, porque ela tem uma característica aquosa. É mais ou menos assim que vocês vão, acho que vocês vão, digamos assim,
concordar comigo. Quando você bate o dedinho na quina de algum lugar, né? Pode ser qualquer lugar. Rapidamente a sua língua quer falar alguma coisa, certo? Nem vou falar o que a gente quer falar, tá bom? Como é que o dedinho chegou numa velocidade tão rápida na língua? Não é pelo sistema nervoso central, é pela fáscia. A velocidade da informação é ali. Você vai fazer isso aqui. Aí depois o sistema nervoso central vai falar, então, você não pode xingar, olha só, que não sei o quê, vamos fazer isso, tá, né? Mas nesse primeiro momento, é essa velocidade. Veja que a gente tem todo o sistema desta parte aqui conectado com a questão dos braços, né? Então veja como ela tem os sistemas todos de conexões. Deixa eu andar mais um pouquinho. Aqui também a questão da lateralidade, tá? A base dela. Agora eu vou fazer algumas coisas do que a gente tem, então algumas ideias e algumas hipóteses, né? Quando a gente ouve a pessoa falar, eu tive uma expansão corporal. Parte disso é essa sensação de que você teve um deslocamento da água no corpo todo. Melhora a circulação, claro, e melhora o funcionamento do intestino. Esse é né, as pessoas falam assim, meu intestino melhorou. Essa é uma coisa bastante interessante em relação à fáscia superficial, que ela tem uma conexão bem interessante aqui, ó. Olha só, toda a estrutura da fáscia superficial, e ela é superficial, a gente nem está falando da fáscia mais profunda. Então, é possível que, se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre fáscia e intestino pela fáscia superficial na mesalira, dá para fazer, porque a conexão é bastante integrada. Deixa eu passar outra. Aqui novamente, né? Essa região aqui da barriga. Essa é talvez uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que a mesalira consegue acionar a fáscia mais profunda? Uma das fáscias mais profundas é o psoas, que vai ligar, então, os nossos dois lugares, né? A parte dos membros inferiores com a parte do membro superior, fazendo essa conexão. Então, esse talvez a gente tivesse que pensar se é possível ou não a gente acionar essa estrutura. Então, aqui de um outro lado. Bom, a questão do equilíbrio, né, de se sentir retinho, de se sentir estabilizado, ela é bem definida, e ela é definida não por aquele estabilizador interno, mas pelos estabilizadores externos, que provavelmente é o que a gente utiliza bastante na mesalira, né? Por quê? Porque a gente vai na lateral aqui, que é mais superficial, é como se o corpo, a face lá dentro fizesse assim, e aí ela se ajusta, que é o princípio da tensibilidade. Outro elemento que é bastante importante e que talvez a gente pense pouco, e eu trouxe aqui, é a questão dos pés, né? Então, quando a gente faz dos pés para a cabeça ou da cabeça para os pés eles têm uma quantidade muito grande e muito, digamos assim, volumosos de fáscia, porque eles precisam segurar, e literalmente são os retináculos, eles precisam segurar uma estrutura que é o peso do corpo. Então, embora a gente às vezes nem lembre, né, do pé, mas ele tem uma quantidade muito grande de informação para esta parte do deslocamento da água da fáscia. E, obviamente, vai passar pela panturrilha, que é o que vai fazer a pulsão para cima. Então, quando a gente fala, tocar pode ajudar a região dos pés, pode melhorar as dores musculares, melhorar as dores nas articulações. O Thomas coloca, se a gente não tiver, por exemplo, se a gente não tiver essa face bem estruturada, olha do lado esquerdo, a gente pode ter esse afrouxamento, e esse afrouxamento pode te dar parte de você não ter um bom equilíbrio, você pode cair, uma série de questões quando esse sistema não está bem organizado pelas fáscias. Claro que a fáscia está lá na planta do pé, né? Tanto que a gente tem uma doença chamada fascite plantar, né? Todo mundo já ouviu ela.
Eu tenho mais um segundo. Um segundo, eu estou terminando. Se a gente quiser falar de melhora do sono, e não dá para falar agora, mas a gente pode, né? A mesalira melhora o sono. Aí a gente pode ir para o nervo vago. Por quê? Porque o nervo vago, ele vai começar aqui, mas ele vai lá no intestino. E é provável que pela face superficial que vocês viram, que é aquela faixa que passa aqui, a mesalira faz um efeito muito rápido. Então, é provável que se alguém quiser fazer uma tese ou poder entrar nesse lugar, só mesalira e nervo vago dá uma hiper pesquisa. Acho que terminei. Só para dizer que a gente tem tecnologia para isso agora e é mais fácil. Aqui também. Obrigado. Espero ter deixado vocês bastante empolgados. Vamos todo mundo estudar. Oi, Lilian. Legal, Oi. poxa. Oi, estamos de volta aqui os três. Poxa, muito obrigado, nossa, muita informação e o tema é fascinante. Fascinante, não é? Quase uma piada. A face é fascinante. Fácil é fascinante. Eu acho linda essa fácil. Bom, acho que eu não sei se a gente tem perguntas aqui das pessoas que estão assistindo. Perguntas não temos. Assim, Tem muitos elogios, eu vi aqui, isso eu eu vi. também. Muitos elogios à professora. A professora faz muito sucesso, maravilhosa. É, assim, eu achei maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho, porque as possibilidades que você trouxe, né, com esse seu estudo, né, foi muito grande, né? A gente pensar na mesalira para muitas coisas, né? Não é Sim. para uma coisa pontual, mas para muitas coisas. Então eu assim super agradeço esse seu relato, essa sua apresentação desse seu trabalho maravilhoso, que assim, acho que tem muito que você ainda percorrer nisso, né, nesse caminho, e assim, você abriu muitas portas para muitas pessoas para Isso. poderem se motivar, foi uma motivação para o estudo das fáscias ou de qualquer outra coisa, né? Como você falou do nervo vago, mas relacionada à mesalira, porque a mesalira, de verdade, ela tem muitas possibilidades, porque ela atinge, acho que as camadas mais profundas Isso. do nosso corpo, né? Então eu acho que a gente tem muitas possibilidades com a mesalina e você deu essa abertura. E foi muito importante, Lilian, ter sido isso partindo de você, foi maravilhoso. Eu Sim. super agradeço, muito obrigada. E eu penso assim, né? Imagina que todo esse pensamento foi feito a partir das terapias de manipulação, que é de toque. Então, por exemplo, o que se organiza em relação ao toque é leveza, quanto de toque. Tá? Agora, imagina isso quando a gente está fazendo a partir da frequência, ou seja, a partir do som, né? Então, o tipo de passagem pela fáscia é muito diferente, porque a fáscia, vocês vão ver, depois vocês assistem os vídeos. Conforme você encosta nela, ela é que nem uma Maria Mole. Ela vai fazendo assim, entende? Então, quando ela tá dura, ela rebate ao contrário. E se a gente pensar, né, que, por exemplo, por uma ultrassonografia e pensar quando o som está passando, ela não vai só fazer este movimento, ela vai fazer o movimento oscilatório também, né? Porque o som vai fazer isso aqui, então ela vai ter o movimento oscilatório também. Então é provável que quando a gente tem a questão do sono, é um movimento oscilatório do nervo vago que está lá, que ele começa aqui, mas ele está lá no intestino. E exatamente porque aqui tem toda aquela camada da fáscia, ele vibra mais. É uma hipótese. Então, eu ouvindo aqui, né, assim, eu realmente confesso que eu
ignorante mesmo, não conheço muito o assunto, nada do assunto. Mas eu fiquei pensando assim, tem duas coisas. Uma é uma pergunta, são algumas perguntas assim. Primeiro assim, se já teve de fato algum experimento, se você sabe alguém que de fato no processo da mesalira pôde, por exemplo, fazer ultrassom para investigar isso, né? Uhum, Se tá. já houve algum tipo de tentativa, de experimento nesse sentido, né? Não, mas eu respondo agora ou espera a segunda Não, não, resposta? responde, depois eu faço a outra. Tá. Não, mas a gente tem que ser rápido. O pessoal da faixa tá botando vibração. E- hum, É Entende? isso que eu, Então, porque tipo assim, assim, mesalira não. Mas tá todo mundo da faixa falando de vibração. Eu fico assim, não, peraí, vocês vão com muita calma então, nessa hora. Entende? Então, assim, mesalira exclusivo não, mas isso não significa que a gente não possa chegar para eles e falar, vibração, ok, a gente tem aqui, vamos lá. Entendeu? uhum, Então, assim, quem tá com a mesalira ainda não, mas quem não tá com a mesalira está fazendo isso. sim. Então, É porque eu, o meu apelo aqui é exatamente esse, tá bom? É tipo assim, gente, olha só. certo. É porque eu fiquei pensando, claro, se tem essa questão toda, vamos dizer, porque no fundo, quando a gente está falando desse movimento, né, ele é, nesse sentido, um movimento tátil, um movimento mecânico, né, de pressão positiva e pressão negativa que atua Isso. no corpo quando você está recebendo lá. Então, esse é um aspecto. E aí, claro, então eu imaginei que já tivesse, por exemplo, pessoal da vibroacústica, tá, tá ali também, né, para esse lugar, onde tá de alguma forma com diferenças, com outras questões, mas está mais ou menos na mesma praia, né? Uhum, uhum. Então, enfim, acho que sim, com certeza seria muito legal se a gente conseguisse uma hora fazer esse tipo de experimento com a Sim, mesalira, sim, né? eu acho que né, tipo assim, quando a Inês falou, eu falei, gente, olha só, eles estão tudo fazendo com frequência, a gente com mesalira. Vamos juntar a isso, né? Vamos, Sim. não vamos perder esse bonde dessa vez? É É, um bonde, um então, bonde a outra, grande. então, porque mas a outra questão que eu me veio assim, que eu fiquei refletindo, é que é o seguinte, a mesalira, pelo menos no meu entendimento, ela é um processo que tem muitas dimensões, né? Uhum, Ela é complexo, porque você tem sim essa dimensão toda de perceber via superfície, vamos falar assim, né, o processo vibratório, que eu pessoalmente aí considero ainda uma dimensão, eu vou chamar de uma ação mecânica, né? uhum, Porque a questão sonora ela acontece quando você tem uma interpretação pelo sistema auditivo desse processo, isso se reflete como uma experiência da consciência que você fala, estou ouvindo alguma coisa, né? alguma coisa. Uhum, E o que você ouve na mesa lira é uma coisa muito específica, né? Que é toda vamos dizer, principalmente essa grande, vamos dizer, esse espectro harmônico muito forte, né? Que ela ressoa. E isso, em um certo momento, deixa de ser uma experiência que eu posso falar puramente física, para ser uma experiência na consciência da audição e que tem vamos dizer, uma contraparte numa dimensão anímica, né? Muito sim. forte. Então aí eu acho que tem eu não sei se você chegou a pensar isso, elaborar isso. Como é que fica essa interface entre essa dimensão mais corporal da face e tudo aquilo que são experiências puramente anímicas que a pessoa vivencia, às vezes, inclusive que é muito curioso, porque às vezes tem certas pessoas que você até questiona se toca tão leve, né, tão sutil, que você se pergunta, será que ela está sentindo alguma coisa corporalmente? Porque o instrumento não é potente. É muito Uhum, diferente de um uhum. alto-falante, né? Ele, de Sim, sim. fato, é uma vibração muito sutil. Né? Essa vibração acústica, propriamente, mecânica dele, é muito sutil. Mas a experiência anímica pode ser fortíssima. Que é uma Sim. coisa que vem puramente por ela estar ouvindo alguma coisa, né? Uhum. E que leva ela para algum lugar, enfim, tem todo um. Assim, e isso é muito variado, inclusive de pessoa para Sim, pessoa. Né? sim. Uhum, Então, você uhum. tem algum lugar que dá para pensar essa interação entre esses, vamos falar assim, duas dimensões? Não é uma forma meio tosca de falar a coisa, mas acho que dá para É, entender o que eu estou querendo dizer.
eu acho que aonde está, vou pensar a partir da face, onde está a face agora? Ela está numa dimensão muito concreta, ela está muito concreta, e agora que ela vai ficar numa dimensão um pouco mais anímica, no sentido que você está falando, com os estudos da eletricidade na corrente da fáscia. Então, ali está chegando mais perto do que seria o emocional. E a partir daí, talvez dê para fazer essa ligação. Mas está muito inicial ainda. Bem inicial. Entendi. Acho que tem uma questão epistemológica aí um pouco delicada, porque o que é. Quem causa o quê, né? Exato. Né? Assim, porque mesmo que você tenha vamos dizer, uma manifestação, sim, provavelmente ela deve ter, eu imagino, conectada com, deve ter uma dimensão, vamos dizer, elétrica nela, né? Porque inclusive se ela transmite informação, numa ela deve ser uma velocidade maior que o condutora de sistema algumas nervoso central. coisas. Isso. E ela é mais rápida que o sistema nervoso central. Então imagina, é elétrica mesmo. Tem uma conexão, ela serve de condutora para algum tipo de impulso, vamos falar assim, impulso elétrico, né? Que é diferente do sistema puramente nervo. Exato. Sim, né? Sim, é isso. Essa é o que, digamos assim, em relação à faixa, essa seria um pouco mais perto, uma interface, se a gente pudesse falar. Entendi. Do que você está me dizendo, seria um pouco essa interface mais atual, que tem menos estudo. Os estudos maiores ainda estão naquela fase bem... descobrimos uma coisa muito importante, vamos mapear isso aqui, agora vamos ver como que a gente pode lidar. Então, ele é bem mais concreto por enquanto. Sim. Embora os bioquímicos, de novo, estão estudando bem essa parte mais elétrica. Essa parte está muito relacionada com as emoções. Para mim é uma questão isso, se isso é uma causa ou se isso é o que causa. Se é um resultado ou é um efeito ou é uma causa. Né? Mas tudo bem, isso aí é uma discussão bem mais complicada. Sim. Né? Certo. E da tua experiência prática, você mesmo, assim, quando você faz, você consegue, na hora de usar a mesalira, assim, de alguma forma se relacionar com essa dimensão da face, pensar o que está acontecendo? Sim, como é que é isso para você? Sim, consigo. Inclusive no sentido da queixa em si, né? Então, quando vem a queixa, eu vou pensar, por exemplo, que tipo de ação no corpo em relação à queixa provavelmente eu posso fazer em termos de como eu vou começar a mesalira. Então, eu vou começar a mesalira no quadril, vou começar a mesalira no peito, vou começar a mesalira lá no pé. Aonde que eu vou começar? Aonde que eu vou pensar que eu posso melhorar o deslocamento desse fluxo? Então, isso dá para fazer sim, eu tenho feito e tenho tido bons resultados nesse sentido. E a questão da tensibilidade, né? Que é a questão do peso, né? Fiquei mais leve, fiquei mais retinho, fiquei mais... Isso é muito importante. Então, e mesmo, viu, Marcelo, e mesmo a questão da intensidade. Sim. Porque uma parte da fáscia, ela ressoa por deslizamento, né? E por pulso. E quando ela ressoa por pulso, ela vai ficar mais centrada numa região. Quando ela vai por deslizamento, ela vai mais tipo do pé até o quadril, tipo do quadril até o pescoço. Ou ela vai fazer o circuito todo. Então, isso ajuda nesse sentido. Vai ser mais pulsante ou vai ser mais o harmônico mais constante? Fazer mais rítmico ou vai manter mais o harmônico? Ou fazer a intensidade
mais forte no pé e depois diminui no quadril, ou vai fazer mais fraco no pé e depois intensifica no quadril? Aonde que vai fazer o deslocamento sonoro em relação ao lugar onde é a queixa? Entendi. Legal. Nossa, muita coisa para. Muita coisa para Mais, destrinchar. mais uma coisa para a Mais gente ter que uma coisa, estudar. não tem nada para fazer na vida? Tem alguma coisa para fazer na vida? Nada. Então, aí a gente estuda. Então, tudo bem. Eu não sei se tem mais, Mas tem alguma. isso é real, tá? Se a gente não estudar, estudarão, Sim. Sim, com Tem, certeza. tá? a Márcia tem uma questão que, além do ultrassom, a biorressonância pode ser usada para ver o antes e o depois do uso da mesalira? É uma pergunta. Acho que pode. Eu posso dar uma olhada se já estão fazendo isso também, mas acho que pode. Acho que pode. Eu estou trazendo o que eles estão fazendo, certo? Tipo assim, eu acompanho o movimento do que está sendo feito, mas pode ser. Acho que tem, O além pessoal do antes. da Esteco lá na Itália, eles estão muito rápidos. Além do antes e o depois, o interessante seria fazer o durante, né? Exato, esse que eu queria. Eu quero esse negócio se vendo, entendeu? Tipo assim, e daí? Tô vendo esse negócio mexer, eu quero ver. Eu quero ver. Tem, né? É verdade. Enfim, alguém vai inventar um jeito de fazer Alguém isso. vai inventar. Eu acho que eles já fizeram a coisa mais difícil, que é conseguir estudar um tecido que não pode ser estudado se não estiver hidratado, né? Então você imagina que a anatomia toda é feita com tecido desidratado. Eles conseguiram desenvolver uma técnica, tem que guardar, tem todo um procedimento, não é simples. Eles conseguiram fazer uma técnica que eles conseguem manter aquele tecido hidratado. Então eles conseguem estudar exatamente a face que é o tecido hidratado. Então essa já é uma grande tecnologia, né? E o pessoal do movimento faz muito isso. Tem um holandês, o Van der Waal, por exemplo, que ele estuda a embriologia da face. Então, ele, no curso dele, ele olha assim e fala assim, dá uma andadinha aí. Olha só. Aí ele já localiza igual o outro e fala assim, tá vendo? Sabe quando você estava lá na barriga da sua mãe, você fazia esse movimento. Aí ele mostra qual o movimento que você tem que fazer, que é o da base, que é o que está na face interna. Então, eles estão muito, sabe, assim, tem umas coisas bem legais. Bem legais. Tudo bem. Bom, a gente está chegando aqui mais ou menos no nosso limite de tempo aqui. Tempo. Uhum. E não sei, Inês, temos alguma coisa mais Não, que a gente possa. são elogios mil, viu? Pessoas saudosas da professora Lilian, que é maravilhosa, que bom ouvir você de novo. Muito bem, é isso. Ok. Bom, esse assunto é um assunto que vai continuar e a gente ainda vai poder ouvir Bem coisas grande. muito legais, né, em relação a isso, espero. Assim, Uhum. acho que Sim. tem um campo bem interessante. Eu acho que assim, é um campo interessante e é um campo em que as pessoas que estudam fáscia, estão interessadas em entender como, porque eles vêm todo desse sistema de palpação, como que o sistema de vibração também pode ser usado e tem vários já utilizando. Então eu acho que sim, a gente tinha que fazer uma boa comunicação. Sabe? Tipo assim, olha, isso que a gente sabe, né? Tá certo. Então vamos lá, mãos à obra. Mãos à obra. Obrigada, Lilian, muito obrigada. Tá Foi super bom, preciosa gente. a sua participação. Obrigada. Eu Tá agradeço bom. muito também e vamos ficar em contato, trocando aí. Acho que tem Trocando. ser um campo realmente. Nossa, cada portinha que a gente abre é um universo. Nossa, isso é muito grande, não é? E com certeza espero que outras pessoas sigam, principalmente na pesquisa, porque é o que a Na gente mais sente pesquisa. falta.
né? Pesquisa. E a gente faz as coisas, vê os resultados, mas às vezes é difícil entender o que está acontecendo, Isso. né? Eu acho que é um campo de pesquisa interessante. E tá, digamos assim, é um campo de pesquisa interessante que está em ebulição. Então, Sim. não qualquer, a palavra não foi boa. Apresentar um projeto na dimensão de uma mesa-lira para o campo da fáscia é um lugar muito fértil. Agora ficou melhor. Tá perfeito. Muito bom. Bom, então acho que com isso a gente encerra. Eu queria agradecer muito, bom, em primeiro lugar a Lilian, né, pela disponibilidade, por ter compartilhado coisas tão legais aqui com a gente. Agradecer também a todo mundo que está aqui ainda, né? O pessoal foi firme, então todo mundo aqui. E assistindo a gente, depois isso vai ficar também disponível, né, no canal. E o assunto segue. Segue. Isso. Foi um excelente estímulo aí para todo mundo que quer estudar e pesquisar e contribuir para esse campo que integra tantas dimensões do ser humano, do som, da vida, da música, de tudo mais, né? Tudo mais. Estamos aí. Isso. Então, gente, Lili, a última palavra é sua. Desculpa, Inês, não sei. Inês. Boa noite para todos. Eu só queria agradecer de novo a Lilian, todo mundo que assistiu. Hoje teve bastante gente Bom. interessada nesse tema. Então, Obrigada, Lilian. Lili, a última palavra é sua. Eu agradeço todo mundo que estava aqui com nós, enfim, e eu acho que se eu conseguir deixar vocês bastante curiosos, interessados, eu acho que vale a pena, né? É um tema muito grande e precisa de muitas mãos. E eu acho que a gente tem toda a parte da mesalira em si, né? E juntando com essa parte dessa grande, como é que a gente pode dizer? É uma nova área da anatomia. Sempre quando isso acontece, a gente tem uma mudança de paradigma em relação à corporalidade, né? Inclusive vai fazer interferência nas cirurgias em termos de recuperação. Então eu acho que a gente está perto dessas mudanças também é interessante. Então eu espero ter deixado todo mundo bastante curioso e muito empolgado em fazer pesquisa. Muito bom. Então é isso aí, gente. Fiquem bem e até a próxima. Até a Semestre que próxima. vem teremos um outro painel, quinto, esse foi o quarto. Uma vez por semestre a gente tenta fazer esses encontros e, enfim, uma forma de compartilhar conhecimento. Tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau.